Vamos falar agora sobre o risco de multa, que não é de Ciscoserv, com operações de serviços atuais que tenham problemas fiscais. Vou dar aqui 2 exemplos. Pagamentos que a empresa aqui do Brasil faça a domiciliados no exterior, através de agentes intermediários domiciliados no Brasil, com inconsistências fiscais, tributárias e cambiais. E isso é mais comum do que a gente imagina. Veja, a Receita Federal deixou muito claro por centenas de consultas, algumas poucas COSITs e de mais de, sei lá quantas, 10 dezenas, mais de 100 consultas de ZIT falando especificamente sobre transporte, por exemplo, e sobre outros tipos de agenciamento, que não só esse, deixando claro que o agente agencia e que o tomador de serviço é a parte domiciliada aqui no Brasil que toma e que, consequentemente, paga e é faturada, mesmo que o pagamento se dê através do agente domiciliado no Brasil. Então, veja, mesmo que a gente terceirize o pagamento através, entregando os valores para um domiciliado no Brasil, a nossa relação contratual é com o domiciliado no exterior. E pode ser que haja carga tributária em cima desse pagamento. Mas quando a gente entrega o valor na mão de terceiro, a gente está entregando para esse terceiro, estendendo a esse terceiro a obrigação de cumprir com as normas cambiais, tributárias, né, e não o contrário, de que essa empresa faça qualquer tipo de compensação privada ou de acerto que fira o sistema tributário nacional. Então, isso vai ficar muito evidente, e para nós está muito transparente, que vai ficar claríssimo para a Receita Federal, num cruzamento simples de dados, porque ela vem orientando os tomadores finais do serviço a informar no Ciscoserv o valor integral, o valor total que entregaram na mão de um terceiro aqui no Brasil para que ele remetesse ou, de alguma forma, fizesse esses valores chegarem ao seu destinatário oficial, que é o prestador de serviço no exterior. Se estes valores forem entregues e remetidos, ou de alguma forma pagos para o verdadeiro dono do dinheiro da maneira correta, vai haver uma determinada tributação, que a gente concorda que talvez seja alta e tal, mas é o certo. Mas se houver qualquer problema de descumprimento no meio desta cadeia e os valores não sejam efetivamente tributados de maneira integral, pode ser que isso crie problemas para a empresa que efetivamente toma e paga esse serviço, independentemente de ela ter confiado, né, na boa-fé em entregar estes valores a terceiros. Segundo falou a própria Receita Federal nesse evento da Fiesp, cabe aí, eventualmente, se comprovar algum dano, até ações judiciais de reparação por parte dos tomadores do serviço, por terem confiado na boa-fé em entregar os valores para terceiros, e esses terceiros fazerem operações que não são de acordo com as regras fiscais, tributárias e cambiais do nosso país, seja por desconhecimento, seja por planejamento tributário arrojado, como a própria Receita chama. Mas o fato, gente, é que por que a Receita está tão ativa em cima de explicar, de orientar e de querer que as empresas registrem operações internacionais, notadamente aquelas com valores mais vultuosos, como, por exemplo, os casos aí de agenciamento de atletas, ou agenciamento de transporte de pessoas, de cargas, né? Porque são valores muito vultuosos. E basta a gente olhar o noticiário da Lava Jato, do PCC, depois a gente vai colocar numa outra série alguns vídeos, né, de matérias aí de veículos de comunicação, mostrando que serviços, principalmente esses serviços que a gente está usando aqui nos exemplos, eles são o paraíso para lavagem de dinheiro, para evasão de divisas, para sonegação de impostos. Então, estes serviços, principalmente com transporte nacional, que são valores muito elevados, eles são paraíso para doleiros, para políticos, para organizações criminosas lavarem dinheiro através da remessa de valores de operações que supostamente existiram, ou até operações que às vezes existem, mas que estão superfaturadas, né, superdimensionadas, para remeter valores para fora do Brasil sem tributar, porque algumas dessas transações que a gente falou no vídeo anterior, como o transporte, como o demurrage, como o THC, essas operações têm imposto de renda zerado, né? Então, cuidado.
O olho da Receita Federal está em cima dessas operações, porque o olho da Polícia Federal está em cima dessas operações, porque enquanto uma empresa pode apenas e tão somente estar cometendo um delito menor, que é simplesmente um encontro de contas, que a gente até entende do ponto de vista financeiro, mas que é também crime, isso pode ser misturado, dar um falso positivo e ser misturado com outras operações muito mais vultuosas, do que é realmente aquelas que a Polícia Federal quer pegar. A Receita eu acho que quer pegar todas, mas o foco da Polícia Federal está em grandes operações, em grandes transações. Então, cuidado para que um vício de origem, um vício de fazer comércio exterior do jeito que sempre foi, não acabe gerando prova contra a empresa tomadora de serviço e principalmente contra o agente intermediário que está ali prestando serviço, muitas vezes um excelente serviço, é um grande parceiro, resolve o problema logístico da empresa, mas por ter algumas práticas, por falta de orientação, por hábito, por vício, está fazendo, às vezes, os pagamentos de uma maneira que não tem, digamos assim, o selo de qualidade da Receita Federal, e isso pode, certamente, criar problemas para si e para os seus clientes, ok? Uma outra hipótese são os pagamentos feitos adomiciliados no Brasil sem comprovação fiscal de recolhimento de tributos, sem identificação do real prestador e do serviço prestado e do real país de domicílio do prestador de serviço. Vejam, todos estes são problemas diferentes. Vamos resumir então. Quando uma empresa paga algo a um terceiro, no nosso caso aqui do exemplo, para seguir no mesmo exemplo, ser coerente, quando uma empresa domiciliada no Brasil, que está importando ou exportando mercadorias, paga valores para um despachante aduaneiro, para um agente de cargas, ou quando uma empresa que contratou viagem, um pacote de viagens, paga os valores todos para uma agência de viagem, não quer dizer que necessariamente todo aquele valor pago seja serviço prestado por quem recebeu o dinheiro. Quem está recebendo o dinheiro presta serviços. E tudo aquilo que ele presta serviço e ofere receita junto ao cliente é passível de emissão de documento fiscal, de nota fiscal. A receita que ele tem deve ser tributada. E isso não sou eu que estou inventando. Isso a Receita Federal fez questão, peço ao Matheus, que edita os nossos vídeos, que coloque no final desse vídeo aqui. Aí não é nem risco de multa, é risco de reclusão de 2 a 5 anos. A Receita Federal fez questão, de novo, de destacar no Plano Anual de Fiscalização para 2017, que deixar de emitir documento fiscal ou emiti-lo com incorreções multa e reclusão de 2 a 5 anos. Então, cuidado, gente. Se alguém tem receita, essa receita precisa ser tributada. Eu não tenho nada contra ninguém ter receita no meio de qualquer cadeia de agenciamento de jogador, de viagem, de carga, de coisa, do que for. Mas existe um jeito fiscal e contábil certo de fazer. E esse jeito nem sempre é observado. Nós sabemos que há muitos recibos, muitas notas de débito e muito pouco comprovante fiscal por trás dessa documentação. Qual é o risco? O Siscoserv agora está colocando uma lente de aumento em cima dessas operações. Então, cuidado. Quando a gente paga um pacote completo, cada centavo daquele pacote tem que ter lastro. Cada centavo daqueles valores pagos tem que ter documento, tem que ter uma contrapartida. E esse valor que é pago, ou bem ele é serviço prestado por quem recebeu, e tudo que foi prestado por quem recebeu tem que ser tributado através de nota fiscal, ou bem é repasse que ele faz para domiciliado no Brasil, e se ele repassou para domiciliado no Brasil, esse domiciliado no Brasil também precisa tributar e emitir nota. Ou é repasse para domiciliado no exterior, e se é para domiciliado no exterior, aí, e só aí, é que entra o Siscoserv e a necessidade de registro neste sistema. Ok? Se alguém, eu sei que esse tema é bastante extenso, carece de uma explicação bem mais detalhada, de exemplos, mas não é o propósito deste vídeo. O propósito desse vídeo é apenas levantar a lebre, né? Dizer que este problema existe e que sim, as empresas precisam se preocupar com isso, sob pena de, ao fazerem o registro, repito, certo no Siscoserv, pode ser que para fins de Siscoserv ele esteja certo, mas ele esteja demonstrando uma operação que está na sua origem errada. E isso é produzir prova contra si mesmo. Isso deve ser declarado? As operações que são passíveis de registro devem ser declaradas. Mas até que ponto nós vamos manter operações que estão deficitárias do ponto de vista de compliance? Nós vamos perpetuar essas operações e continuá-las demonstrando para a Receita Federal? Eu não estou dizendo que não devam ser demonstradas. Eu estou dizendo que devem ser corrigidas para que a gente pare de demonstrar operações que, no nosso entendimento, estão com certeza passíveis de penalidade.
Então fica a dica, se alguém precisar de mais orientação sobre isso, os nossos consultores todos estão à disposição, a gente vai ter prazer em ajudar. Então, muito obrigado por ter assistido essa série, conte com o nosso apoio, contamos com a sua audiência no nosso canal, no nosso site ciscoserve.online e em todas as redes sociais que a gente mantém para fazer contato com você. Continue prestigiando o nosso trabalho, que isso faz valer a pena o nosso esforço de pegar, preparar material e compartilhar publicamente com os nossos amigos que nos acompanham. Muito obrigado e até o próximo vídeo.